Esportes, seja bem-vindo. Olha o Linha de Passe chegando neste sábado. Já começou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar bastante aqui desse empate do Palmeiras contra o Bragantino. Foi buscar, o jogo estava 2-0 para o Braga, o Palmeiras foi buscar um empate no segundo tempo e o Flamengo deu aquela secadinha lá, joga amanhã contra o Ceará de manhã. E a diferença pode diminuir aí para 5 pontos. O Fluminense, que estava na cola do Palmeiras ali, também torcendo para o Palmeiras dar uma derrapada, acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 1-0. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho nesse Linha de Passe. Intervalo muito rápido, muito mesmo, e a gente volta já já. Começando o nosso Linha de Passe para mais uma rodada do Brasileirão. É claro que é uma rodada do Campeonato Brasileiro, meu amigo, que tem clube que está olhando terça, está olhando quarta, né? Tem clube que está olhando quinta também. É muita coisa acontecendo, tem sido assim durante todo esse campeonato. A gente vai debater aqui com o Mauro Naves, com o Pedro Ivo Almeida, Paulo Calçade e também Jean Oddi. Começando por este empate do Palmeiras com o Bragantino 2-2. Aí não tem jeito de começar o programa de outra forma, né? E aí, foi bom, foi ruim, a diferença pode diminuir, mas fica 5. E aí, acertou o Abel, colocou reservas. Como é que fica, Jean? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho assim, depois a gente vai falar do jogo em si, mas falando sobre o resultado, acho que se oferecessem ao Abel um empate antes do início da partida, ele não assinaria, ele não ficaria com um empate. É mesmo? Eu acho que sim, porque de alguma maneira você permite uma aproximação, principalmente do Flamengo ali, de 7 para 5 pontos. É claro que neste contexto de sair perdendo por 2-0, com o time completamente reserva, e o Abel volta para o segundo tempo com o time completamente reserva, a gente vai discutir muito essa escolha dos reservas e tudo mais, você conseguir empatar a partida por 2-2 acaba sendo um resultado, não vou dizer bom, mas um resultado bem razoável diante do que era aquele contexto. O lado negativo para o Palmeiras é que é muito provável mesmo que amanhã o Flamengo reduza essa distância para 5 pontos. Um Flamengo que tem todas as condições de vencer todos os jogos até o final do Brasileiro. Parece loucura falar isso, mas diante do elenco que tem o Flamengo, isso é possível. Não vou dizer que é provável, mas isso é possível. Então acho que esse é um ponto. A notícia boa para o Palmeiras é que acabou essa história de poupar por um bom tempo. Né? Para o Palmeiras isso faz muita diferença. Para o Flamengo, ter que poupar não chega a ser um grande problema dependendo do confronto. Para o Palmeiras, poupar tem sido um desastre e agora, a partir do próximo fim de semana, o Palmeiras tende a escalar o seu time principal em todas as rodadas e tem 2 jogos em casa nas próximas rodadas, então esse acho que é o aspecto positivo para o Abel Ferreira. Até porque, se a gente parar para pensar, o Palmeiras tem um jogo com o Atlético Paranaense, se ele for para a final da Libertadores, é só lá no final de outubro. Isso, né? Por isso que eu disse parar de poupar. Claro que pode poupar e deve poupar uma vez ali, mas... Sem dúvida, mas assim, tem um tempão aí, e se não for, mais ainda, né? Aí não tem motivo nenhum para poupar. Então aí a vida do Palmeiras fica um bocadinho diferente. De repente, o Palmeiras pode entrar nessa sua estatística aí que você está fazendo para o Flamengo, pode ganhar todos os jogos. O Palmeiras também, hein? Com o time completo, à disposição, sem precisar poupar, talvez também. Como é que fica essa briga aí depois desse 2-2, né, Calçade? Boa noite para você. Boa noite, William, companheiros, para quem nos assiste. Bom, aí depende o copo vazio, ou quase todo vazio, não é nem meio cheio. Palmeiras permitirá, se o Flamengo vencer, uma aproximação que não está programada, mas é para isso que funciona a vantagem. Quando você fala em vantagem, não é para ficar imóvel. Ela é de 8 pontos, é de 9, é de 10 e ela vai assim até o final. Ela é para ser usada, é por isso que você ressalta a vantagem. Você trabalha a margem de erro, Calçade. O Palmeiras está usando. Usando porque tem um título de Libertadores para disputar. Primeiro ele tem que passar pelo Atlético, é difícil, perdeu fora, não é o momento mais brilhante assim, do Palmeiras, reluzente. Então o Abel vai e segura o time para poder ter o máximo, né, da possibilidade física dentro de campo para fazer o Palmeiras jogar. Está certíssimo, não tem outro caminho. Aí ele usa a vantagem. O copo meio cheio está saindo de um 2-0 para um 2-2. Um pontinho não é lá grande coisa, mas é melhor do que nada, do que uma derrota. E o Flamengo? Bom, o Flamengo tem o Ceará e é diferente. O Jean falava assim do Flamengo, né? O Flamengo, quando vai usar o time reserva, o Dorival deve falar,
Ah, que bom, né? Vou poder, assim, um monte de cara feia vai poder ficar mais alegre, tal, porque o pessoal fica chateado de não jogar naquele time. E é Cebolinha desde o começo, pode ser Vidal desde o começo. Então você coloca um time para jogar. Lembrando que o Flamengo tem para Libertadores desfalque da defesa. Davi Luiz e Léo Pereira. Pode jogar amanhã. Pode jogar. E preocupações de jogadores que podem ter. O Gabigol pode. O Gabigol e o Thiago tá pendurado. E o Thiago Maia também. Tá pendurado. Dá para jogar os dois. É que não joguem na quarta-feira. Ou pelo menos fiquem no banco para alguma coisa assim muito estranha que aconteça no jogo, mas não vai acontecer. No banco, Calçade, desculpa te interromper. Eu levaria para o banco. Aquele clima, eu levaria pelo seguinte, tudo bem. Primeiro, se a gente acredita que não vai acontecer nada, eles podem ir para o banco. Na boa. Eu não acredito. Se acreditar que vai acontecer alguma coisa, aí é melhor salvar a final do que falar, não, você tem que salvar a final. Mas não vai, porque o Vélez, imagina a semana do Vélez. Nossa. O dia a dia. Vamos lá, chicos, é possível. Tal. Sim, você pode, aí eles assistem aquele gol, né, o segundo gol do Everton. O gramado tá ruim, não tem problema. Altinha na praia, e os argentinos mesmo descreveram desta forma. Altinha na praia. Então, Calçade, os caras se fecham e falam assim, olha, tá fechado aqui, isto não vai acontecer, a gente não vai tomar esses gols. Legal. Vocês vão fazer 4? E aí, professor, 4? Não dá. Isso é outra coisa. Tomar o gol, mas fazer... Então, cara, o Flamengo tem uma situação que é muito boa. Sim, mas não significa que o Flamengo já ganhou este título e nem o da Libertadores. Agora, todo mundo gostaria de estar na situação do Flamengo hoje. E o Palmeiras não está. Agora, o Palmeiras é um time que precisa ser respeitado pelo seguinte: quando o Flamengo se classifica para a final da Libertadores e o Palmeiras também, havia um tempo muito grande até a final. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. E o tempo foi se transformando de uma forma que o Palmeiras, que conseguiu no laço um empate com o Atlético Mineiro ir para a final, e o Flamengo com 2 vitórias na semi, o Flamengo chegou... A partir da classificação, o Flamengo está muito mais encorpado que o Palmeiras. E o tempo passou e esvaziou o Flamengo. Botou todo mundo no departamento médico. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o Campeonato Brasileiro vai manter os dois numa disputa pelo título e que não dá para ficar também, eu vou tirar o jogador, agora é só... Vou poupar todo mundo. Não, eles vão disputar título, que é legal. 2 títulos. Um sem se enfrentar assim numa final e o outro com uma final. Sim. Então vai ser, cara, muito legal para quem gosta de futebol e um tanto estressante para o torcedor dos dois. Não tenha dúvida, porque é o seguinte, Pedrão, tudo bem, saiu num 2-0, 2-2, a diferença pode ficar em 5 pontos, não é uma diferença pequenininha, ruim, mas... que os jogadores do Flamengo, eles não precisam muito disso, mas que dá uma motivada, dá, né? Para amanhã de manhã, opa, os caras eram tropeçados aqui de novo, vamos lá, a gente ganhar, cai para 5. É outro clima, não? Tudo bem? Tudo bem, William, boa noite, um abraço, Calça, Jean, Mauro, fã de esporte com a gente. Eu acho que vai muito além de 5 pontos, porque quando a gente para pensar que restam agora 13 rodadas, você tem 5 pontos de vantagem, você tem um elenco qualificado, você fala, opa, tô bem, a questão é que você... teve a possibilidade de abrir para 12, não conseguiu, ficou naquela de vai cair, não cai, quase caiu para 4. Durante uma boa parte do jogo hoje, acho que o torcedor do Palmeiras flertou com o receio de caramba, amanhã pode cair para 4. Tivemos a possibilidade de abrir 12 e está caindo para 4. Então isso tudo mexe do outro lado, na mobilização e na confiança, e mexe com a perda de confiança de um momento do Palmeiras. O Jean tocou num ponto muito interessante que eu fiquei pensando, que é sobre agora talvez acabe essa história de poupar. Eu fiquei com um pouco de dúvida hoje, Jean, porque um debate que se tinha, a gente vai se debruçar daqui a pouco sobre o que foi o jogo de hoje, um time que não se encaixou, um time muito diferente, natural até, é bom não confundir, né? O desempenho nos últimos jogos, hoje era um outro time. Mas eu fiquei pensando numa situação olhando para frente, a gente debateu ao longo de alguns meses ali, talvez início de abril, um pouco de maio, sobre um ápice físico que o Palmeiras tinha atingido, físico e técnico, e ficava sempre aquela pergunta, será que lá na frente vai cobrar um preço? Será que lá na frente vai sentir antes dos outros, que os outros estão qualificando fisicamente em abril e maio e talvez atinjam um ápice ali em setembro, outubro. Será que o Palmeiras vai sentir, vai ter uma queda? Tinha um debate interno também no Palmeiras sobre isso. E hoje, quando eu olho para um jogo, que era um jogo para talvez você ter um confronto, por mais que seja fora de casa, contra um Red Bull instável nessa temporada, que você poderia fazer umas pazes ali com a vitória, voltar a pontuar no Brasileiro, e você vai com praticamente todo o seu time reserva, com exceção do Everton, de um Danilo ali, suspenso, de um Scarpa que acabou não jogando e está pegando um ritmo para terça-feira, eu fico pensando,
O Abel sempre frisa que toda decisão ela é pautada pela planilha da fisiologia. Esse Palmeiras ele está batendo num limite físico ali, num momento importante. Aí eu não consigo ter essa resposta aqui do assunto do Jean de não, porque agora não vai mais poupar. Eu não sei, por exemplo. Você tem razão, quando tiver jogo domingo, quarta, exato. Domingo. Por exemplo, um jogo muito intenso que eu imagino que seja na terça-feira. E vai ser muito intenso, não sei se vai ser só intenso do ponto físico, intenso do ponto mental também, uma possível disputa. Como é que esse time chega para o fim de semana? Será que ela vai ter que segurar uma peça ou duas? Porque me parece que a decisão de hoje ela nos traz um cenário de um Palmeiras que, após muitas vezes que o Abel demorou a abrir mão de certas peças porque acreditava que tinha que ir com o pé embaixo no acelerador, me parece que a planilha ele está indicando que o time está fadigado. Segurou porque tem jogo terça. Então fiquei com essa pulga atrás da orelha. Claro. Assim, só o que eu acho é que não vai poupar mais desta maneira. Não, sim, eu te entendo. Isso que aconteceu hoje certamente não vai mais acontecer. Quase o time todo. Exceção feita a véspera de uma eventual final de Libertadores, se o Palmeiras avançar. Eu te entendo. E só para contextualizar também, é porque eu fiquei com essa pulga que o debate do poupa, não poupa, saca um, saca outro, eu acho que vai começar a existir com mais frequência para esse Palmeiras que, ao que tudo indica da temporada, pelo que o Abel falou, pelo que o Departamento de Saúde falou, está fadigado. Não poupou hoje só por uma situação de foco na terça-feira. Poupou porque não tinha uma condição, talvez, de dar 45, 60 minutos para os principais jogadores. Porque eu tenho certeza que no início do jogo, como disse o Jean, de assinar, não assinar, o Palmeiras queria essa vitória. Ah, sem dúvida. Mauro, tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, companheiros, abraço enorme ao fã de esportes. É surpreendente, não sei se é cansaço não, se foi estratégia para guardar mesmo energias para a decisão que vem pela frente, porque ele só tira 2, no máximo 3 jogadores, né, o Abel? Eu acho que ele vai fazer isso até o final. Hoje foi bastante surpreendente, mas ainda assim, o que também mostra o jogo de hoje, claro que o torcedor do Flamengo falou, opa, agora que bom, empatou, podia até ter perdido, mas empatou, então tá. Não, empatou. Depois de 2-0. Foi buscar de novo, né? Porque é o único time que não perdeu fora de casa. Manteve isso. Contra o Atlético Paranaense, estava acho que há 20 jogos sem perder na Libertadores fora de casa. E no Brasileirão, só ele não perdeu fora de casa. Então, assim, ele tem 7 vitórias e 6 empates. O Flamengo fora de casa só tem 4. O Palmeiras é muito consistente, até com esse time. No final, sei lá, colocou o Dudu, o Rony, ok, foi isso que a gente fala, botou a artilharia toda e tal. Acontece com o Flamengo também, quando precisa, no segundo tempo. Coloca. Hoje assim, nem tinha o Veiga para pôr, não, entendeu? Tirou o Scarpa, então não sei se foi a força máxima também no segundo, não. Tanto é que quem marca o gol não é nem um titular do time, né? Não é um titular. Sim. E a bola vem de um zagueiro que também não é o titular. Então, eu ainda acho. O que acontece? São 5 pontos, evidente, que dá para animar a concorrência. O Palmeiras, pelo percentual de aproveitamento que tem até agora, se ele mantém os 68%, ele vai manter, não precisa melhorar. Precisa manter 68%, ele faz 77 pontos no final. O Flamengo precisa subir 20% do que ele está fazendo, para terminar nos mesmos 77%. Aí, ou seja, tem, como diz o Jean, sair vencendo todo mundo. Tem que fazer 31 pontos, o Palmeiras faria 26, porque no percentual que o Flamengo está, não dá. Dá para o Flamengo fazer isso? Dá. Vai ter que perder muito pouco mesmo, ou quase não perder. Aí, evidente, se ele não perder nada e o Palmeiras ficar nesse percentual, ele passa o Palmeiras. Acho que a briga ainda vai longe. Não sabemos se o Palmeiras vai parar no caminho agora e aí vai voltar com mais força ainda só para o Campeonato Brasileiro. Se passar, tem administração, mas o jogo é bem lá na frente. Eu ainda acho que a situação do Palmeiras é muito boa para ficar com o título. Mas é claro que com 5 pontos, vai torcedor do Flamengo, principalmente, eu não digo do Corinthians, nem do Inter, nem do Atlético Paranaense, que também venceu, porque a gente vê muito essa força de reação, de ser subido um percentual. Eu não imagino o Corinthians melhorando 30% do que ele já mostrou até agora. Sim. O Flamengo, a gente acredita que pode sair e tal, subir. pelo elenco que tem, a tendência é de subida pela mesmo. fase que está, né? Pela fase que está. Então, por isso que a gente sempre coloca só como concorrente o Flamengo. Mas ainda é uma situação interessante para esse time do Palmeiras sair de 2, não perder de novo fora de casa. Eu diria para você que o time perdendo de 2-0 para o Bragantino, que não está lá, essa maravilha e tal,
Mas lá em Bragança é difícil buscar, hein? A questão é a seguinte, né, Mauro? Assim, acho que ninguém discute buscou, né? a força do Palmeiras do ponto de vista mental, né, de conseguir se manter nas disputas, de buscar resultados, de ser muito disciplinado taticamente. A questão, acho que quando a gente fala dessa diferença de 5 pontos, é olhar para o outro. Acho que a grande questão é o Flamengo. Tanto que a gente poderia discutir aqui as chances do Internacional, ou do Corinthians, ou do Fluminense, desses times entrarem na briga pelo título, e na verdade a gente só fala do Flamengo pela força que esse time tem e um pouco pela tabela também, que é aquilo que eu dizia. Quando eu digo que o Flamengo tem todas as condições de vencer todos os seus jogos, isso pode parecer um exagero, né? Faltam 14 jogos para o Flamengo, 13 para o Palmeiras, mas assim, a gente parte do pressuposto que o Flamengo jogando no seu estádio, no Maracanã, ele é favorito contra qualquer um, certo? Sim. Fora de casa, isso poderia pelo menos se igualar com alguns adversários. Você poderia dizer, não, ali não dá para dizer que é favorito. Contra um Palmeiras, que já foi. Você não descarta uma vitória do Flamengo em Mas aí eu vou elencar aqui os jogos que o Flamengo tem fora de casa. Goiás. Favorito. Fortaleza. Delicadinho. Talvez seja o mais complicado. Cuiabá, favorito. América, favorito. Coritiba, favoritaço. E Juventude. Favoritíssimo. Esses são os 6 jogos que o Flamengo tem fora de Segunda casa. campanha fora de casa do Flamengo, a primeira é do Palmeiras. Só que tem todo o campeonato aqui. E a segunda talvez se dê muito pelo começo pelo campeonato, titubeante e tudo mais. Então, eu acho que a questão é essa. Ganhou 5 de 13 jogos o Flamengo. É que agora é um outro Flamengo. Esses números tem o recorte aí. Por isso que a estatística em relação ao Flamengo, ela até acaba dizendo pouco, já que a gente tem um pedaço do campeonato que é um outro time. O Palmeiras diz muito. Se tem um recorte que mostra um outro Flamengo, a gente precisa entender que tem um outro Flamengo aí. Então, esses números fazem parte... O campeonato de pontos corridos, ele mostra o ano todo. Então, por isso que é de regularidade. Só que no Brasil te permite dar uma arrancada e vencer. Porque tudo está dentro de um contexto. O contexto é o líder, que é o Palmeiras, tem problemas e não disparou. Se ele tivesse 12, 13 pontos à frente, ainda nesse momento, é outra conversa. A gente não pode esquecer que o ano do Palmeiras foi completamente diferente dos demais. O Palmeiras começou o ano diferente de todos, usando o estadual muito sério lá dentro de campo, né? Que os outros vão levando, pensando na pré-temporada que ainda está sendo feita. O Palmeiras fazia treinando para jogar um Mundial de Clubes. Diferente. Então o Palmeiras sobe muito sua forma, sua competitiva, nessa curva de preparação, enquanto os outros podem fazer uma curva um pouquinho mais aberta, do Palmeiras era para cima, porque ele tinha a perspectiva de enfrentar o Chelsea, e enfrentou. Então, problemas. Até porque ele está voltando do início de um final da temporada e o Chelsea está no meio dela. Então, não é fácil encarar uma equipe assim. O Palmeiras então, começou muito forte, depois vem a Libertadores, o que faz o Abel? O Abel joga a primeira fase, são 6 partidas, com a maioria de jogadores reservas, faz uma campanha extraordinária com esses jogadores reservas, na crença de, ao poupá-los, porque ele está imaginando, quando o treinador tira um jogador, ele não está pensando no jogo só de hoje. O jogo, ele está pensando na temporada. Quando você tira um jogador para que ele se recupere, não é uma recuperação que diz respeito só a ontem e o jogo de amanhã. É a tudo que aconteceu no ano. Isso as pessoas não conseguem perceber. Então, onde você vai lá atrás para o Palmeiras, nas últimas partidas, como houve um investimento no brasileiro, depois a mata-mata de Libertadores é outra coisa. Ele vem com os titulares. Mas houve um investimento muito sério nos pontos corridos, no Campeonato Brasileiro. E ele, surpreendentemente, perde inicialmente pontos que você fala, pô, não poderia ter perdido esses pontos. Goiás. Mas é um Palmeiras com uma linha clara de trabalho e um ano diferente dos demais. Então ele vem, sim, ele pode oscilar, mas é o mesmo Palmeiras. É outro Flamengo. Claro. Por que Flamengo e Palmeiras? Porque hoje, cara, quem pode disputar ainda uma Libertadores? Pode ser o Atlético e o Flamengo. Pode ser o Palmeiras e o Flamengo. E o brasileiro? É o Palmeiras, que é o líder. E o Flamengo. E você olha e fala, quem é que tem a capacidade de atropelar? Sim. Né? É o Flamengo. Você tem ali o Bolt na 4ª colocação, né?
Faltando E ainda... entre o primeiro e ele, 50 metros. Você fala, eu pulo no Bolt. esse cara vai disparar. Vai disparar e vai chegar. Então, é legal. Tem um campeonato ainda muito bacana pra gente acompanhar. É isso, assim, o Palmeiras tem 5 pontos de vantagem se o Flamengo vencer amanhã, isso evidentemente é muito relevante, é significativo. Mas é o momento, né? Mas eu acho que assim, tem os momentos e tem essa tabela que eu falei, porque o Palmeiras também tem 6 jogos fora, eu não me lembro exatamente todos, né? O Flamengo eu tinha a lista aqui, mas entre esses o Palmeiras tem Atlético Mineiro fora, Atlético Paranaense fora e Internacional fora. Né? Difíceis. São jogos de um bem grau difíceis. de dificuldade que, mesmo que fosse o Flamengo jogando esses jogos fora, a gente diria que ali tem chance de perder pontos, tem chance de se complicar. Mas o Flamengo tem jogos fora que são, todos eles, talvez a exceção ao Fortaleza, muito acessíveis. Então, acho que essa é a questão. Por isso que o campeonato está tão, apesar dos eventuais 5 pontos de distância amanhã, à 1h, o campeonato está muito aberto, o campeonato está muito disputado, né? Por isso, e claro, pelo que o Flamengo está jogando também. Tem um sinalzinho amarelo lá ligado pro Palmeiras nesse momento? A gente está falando de questão física, de desempenho que está caindo. Aliás, esse jogo de hoje à parte. Mas tem Fluminense, Flamengo, na sequência. O próprio jogo com o Corinthians, que venceu, já não foi tão bem. O sinal amarelo, a luz mais forte ou mais fraca, eu acho que é do entendimento de cada um, ele tem pouco a ver com o jogo de hoje. O jogo de hoje é um jogo que você entra com uma equipe que nunca jogou junto. As dinâmicas ofensivas de um primeiro tempo são... Você demora a reconhecer um Palmeiras ali, que era um outro time, seja para ter a bola e atacar, que a coisa não funcionava, seja quando perdia a bola correndo para trás. No início do segundo tempo também, o Palmeiras parece que vai ter um pouco mais a bola, abafar um pouco mais, mas quando tem a bola no pé, não flui, não anda. E é um Tabata chegando, é uma formação diferente de ataque, as peças principais só vão entrar no decorrer do segundo tempo. É compreensível. Eu acho que passa muito pelo que o Jean falou. 5 pontos, te bate na tecla aqui desde o início do programa. Pode soar com uma boa vantagem, 13 rodadas pela frente, talvez você tenha um calendário um pouco mais ajustado a seu favor, já que você não está numa Copa do Brasil e o Flamengo, seu rival direto, está numa Copa do Brasil ainda, pode ter uma série de situações da Copa do Brasil. A situação confortável, só que você olha e fala... As situações de mata-mata do Flamengo são bem confortáveis. Só que você olha, puxa para 2 semanas, corta para 13 dias atrás, aquele domingo do Flamengo e Palmeiras. O debate era, se abrir 12... muito difícil de pegar. Sim. E a mobilização do Flamengo também cai. Não abre 12. E amanhã, 1h, como disse Jean, você pode estar falando em 5 pontos. Em 14 dias, como a coisa muda de cenário. E é isso que traz um campeonato tão aberto, é isso que traz talvez a luz amarela que você cita. É o momento, é o que é o Flamengo acelerando e é o que é o Palmeiras perdendo velocidade. Aí sim, aí a gente vai entrar num outro cenário. A partir da semana que vem, do que a gente falou, talvez poupando 2 peças a mais, uma peça a mais, ou não poupando mais, é um Palmeiras que precisa retomar a sua confiança de um time que poderia abrir 12 pontos e não abriu. Isso não é simples. A depender também do que vai acontecer na terça-feira. Como é que pode cair? Como é que pode cair dentro do grupo uma possível eliminação? Não é loucura pensar em um Palmeiras não conseguindo fazer o resultado dentro de casa. Eu não acredito muito. Porém, isso acontecendo, como é que você reage? Tudo no brasileiro, mas um ambiente ali de se questionar. Caramba, a gente achou que estava com a coisa dominada e não está. Tudo muda de figura. Não é só a bola, a pontuação, o não ganhar do Bragantino. É a impossibilidade de escalar os melhores hoje. Será que por fadiga? Um Flamengo acelerando, você perdendo a confiança, o tal do senhor do campeonato não sendo mais tão senhor, e aí a briga vai afunilar. Ou em outro cenário, você olhando para dia 29 de outubro com Palmeiras e Flamengo e você se questionando, rapaz, os caras engataram a guitarra, estão indo embora, eu estou aqui na quarta, sabe, tentando entender qual é a rotação do meu motor. Então, eu acho que a coisa está aberta por isso. Não é um oportunismo que 2 semanas atrás podia estar resolvido, 2 semanas agora. Não, tem todo um contexto. E o futebol brasileiro, ele permite isso, felizmente ou infelizmente. Em 2 semanas você vira o pino. Um time que estava muito bem, ele oscila para baixo. O Flamengo ganha mais confiança numa tabela de campeonato brasileiro. Então, eu acho que isso tudo torna o campeonato aberto e a tal luzinha ali. Botafogo, Atlético Goianiense e Cuiabá são jogos fora que faltava nessa lista. Além dos 3. Não, mas eu acho que o campeonato vai a cada semana aqui nos deixar fazendo contas e vai ficar empolgante, porque hoje teve o Bragantino. Aí, Ceará, supondo que o Flamengo faça essa vitória, mais uma e tal, fica 5 pontos. Aí na semana que vem, o Palmeiras recebe o Juventude em casa. Para quem é líder é para ganhar também, dentro dessa lógica. E o Flamengo vai pegar o Goiás fora. Ok, ganharam. Aí o que vem em seguida? Santos para o Palmeiras em casa e um Fla-Flu.
Então, eu acho que O Fluminense tem sido mais duro para o Flamengo do que o Santos para o Palmeiras. Então, você entendeu? Aí vai depender muito. Mas o Flamengo agora é diferente. Algum recorte dos últimos 10 jogos aí, o Fluminense tem incomodado muito. Esse Fluminense não vai, agora é outro Flamengo, não sei o quê. Mas era outro Fluminense também. Mas, enfim, eu acho que a cada semana a gente vai ter isso. Semana que vem, um joga em casa com o Juventude. Obrigação de fazer os 3, como a gente já deu como uma possibilidade grande do Flamengo fazer até fora de casa contra o Juventude. Aí ele vai lá contra o Goiás. É mais difícil até do que o jogo do Palmeiras. Vai com o time titular? Sim, até porque é um Goiás em vez de alta no campeonato. E aí vem esses clássicos. Isso para não ir a tabela toda, mas eu digo assim, a cada rodada vai acontecer alguma coisa. O que vai ser esse Palmeiras e Santos? O que será desse Fla-Flu? Eu acho importante. O Fluminense até lá vai estar na briga. Hoje já deu uma derrapada. O que mostra também, ao dar essa derrapada, que cada vez voltou a ser complicado ganhar do Atlético Paranaense em casa. Sim. Então, quem tem jogo para fazer lá, saiba que ele voltou a ser meio dono da arena mesmo. Coisa que... Palmeiras, diga-se. Exatamente. Vai jogar lá pelo Brasileiro. Então, o Palmeiras vai lá jogar e já... Entendeu? Enfim, eu acho que assim, a gente ainda vai ter emoção aí. Vai, sem dúvida. Emoção, aliás, Fluminense, a diferença agora está em 9 pontos para o Palmeiras, está uma coisa meio impraticável. Um recorte do campeonato que eu acho que é onde as coisas podem decidir totalmente, mas pode ter aquela, sabe, a reta, pode ser uma reta para quem está na frente acelerar ou ser ultrapassado. Que é o seguinte, Flamengo tem o Ceará, depois tem o Vélez, então tudo isso está condicionado ao mata-mata, tá? Aí vem o Goiás, depois vem o São Paulo, semifinal de Copa do Brasil. Então nós estamos falando de jogos misturados, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Vencida essa etapa da Copa do Brasil, aí vai se iniciar uma reta até a final da Libertadores, que pode estar o Palmeiras e estará o Flamengo, né? Claro. Sim. Então, sem nenhum medo de errar. Até faltar uma semana para a final da Libertadores, então eu botei a estaca aqui, marquei uma semana antes, para a semana de trabalho para poupar jogador. Claro. Desta semana, que antecede a final, serão 7 jogos para o Flamengo. E o mesmo acontece para o Palmeiras. Então, são 7 jogos, enquanto você mira a disputa da final lá na frente. Claro que são semanas, algumas têm uma distância para treinar, outras na pauleira. E aí o Dorival tem equipe para isso, para o rendimento, para mesclar do jeito que ele quiser. Sim. Se ele quiser trocar o time todo, ele troca. Se ele não quiser ir aqui não precisa, ele nem precisa. Ele pode mesclar o time. Ele pode. Ele deixa 5 no banco, vai com 5 ótimos que ele tem, normalmente não usa. Segundo tempo, ele bota aqueles 5 que são titulares e tira os outros. Ele pode ir fazendo isso. Nesses 7 jogos, são 21 pontos em disputa. Numa reta que a gente não sabe, o Flamengo, nós sabemos, o Flamengo vai estar na final da Libertadores. Então o Flamengo disputará sempre pensando no grande título, na Libertadores e na conquista do Brasileiro. Não sabemos como estará o Palmeiras nesta reta aqui, que vai disputar com o Flamengo. Se vai ser o velório, que acabou ali o sonho da Libertadores, do Tri, mas ganhou 2. Ganhou 2, mas o Palmeiras e qualquer time disputa para mais. Claro. Você vai falar assim, eu estou enjoado desse negócio. Nenhum jogador enjoa, né? Então, o cara quer ser tri, imagina tri. Agora, se o Palmeiras estiver dentro, ele vai competir dentro das mesmas bases que o Flamengo, sem o elenco do Flamengo. Isso é importante, pode ser ultrapassado. E dosando para olhar dia 29. E dosando para jogar dia 29. Se ele não estiver na Libertadores, esta pancada da desclassificação vai... Cai. Como isso vai impactar na equipe? É isso. Se o time vai sentir e aí o Flamengo vai avançar, o time vai esquecer e vai acelerar e o Flamengo vai ficar nas trocas de jogadores. Então nós vamos ter um momento do Brasileirão, à espera da Libertadores, que vai ser fantástico. Te ouvindo, é engraçado porque a gente fala muito que eventuais eliminações nesse calendário insano do futebol brasileiro, e acho que isso exceto para o Flamengo, talvez um pouco para o Atlético, eliminações de certos campeonatos podem eventualmente te trazer um benefício, por mais maluco que isso pareça. Como foi a Copa do Brasil para o Palmeiras. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza, até pelo time que o Palmeiras escalou contra o Ceará, que pôde escalar contra o Corinthians, que o Palmeiras não teria os pontos que tem no Brasileiro se ele tivesse continuado na Copa do Brasil também. Porque o Palmeiras não tem um elenco tão farto assim, né? Então, esse é um ponto.
Por outro lado, o que o Calçade está falando é, talvez esse seja um momento único em que você continuar numa outra competição é importantíssimo para o Campeonato Brasileiro, né? Porque não é aquela coisa de... questão anímica, né? Tudo bem, eu acho que assim, a gente não pode discutir, a gente não pode duvidar desses jogadores do Palmeiras do ponto de vista da cabeça, né? Da questão anímica, de entender tudo aquilo que o Abel pede, mas evidentemente é muito mais estimulante, por mais que hoje o Flamengo seja favorito numa final de Libertadores, é muito mais estimulante você garantir a sua vaga na terça-feira para a final e depois você vai pensar nisso. Depois é modo de dizer, mas né, você não vai brigando pelo brasileiro, você vai passar a focar no brasileiro, sabendo que ainda tem uma coisa muito legal para ser disputada lá no finalzinho. Sim. Olha só, essa história aí do Palmeiras não desistir, estava até brincando com o nosso Dimas, editor-chefe na redação agora, fez 2-0, o Dimas fez aquela riada. Fez cada promessa. Ele e o bastão que ele tá lá, né? Isso é um perigo, ele fez cada promessa. Esse bastão ele fez uma promessa que, pelo mas amor de Deus, aqui tem gente que torce, assim? Tem o negócio. Só lá, aqui não, só aqui lá. na mesa não. Aqui não. E aí o Dimas estava com o bastão dele, bateu com o bastão na mesa, falou assim, e agora, hein? Eu falei, Dimas, tava 2-0 pro Atlético Mineiro, lembra? Batata, né? O cara trabalha aqui com porrete na mesa. Com porrete, ele tava com porrete. Maluco. Negócio terrível. É um modelo de ambiente de trabalho muito alto. O Palmeiras tem 41... saúde, Uma engenharia, alguma coisa, né? O Palmeiras tem 41,7% de aproveitamento. E aí, a gente tá falando de aproveitamentos em jogos em que essas equipes estiveram atrás do placar. Ou seja, tem 2 viradas. É impressionante. 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O segundo colocado tem 29, a distância é enorme. O Internacional tem 25, o Atlético Paranaense 24,2 e o Flamengo 23,3. Olha o recorte do Flamengo. Tem muito daquele início de campeonato. É isso que eu ia dizer. Tem. Essa 7 derrotas. É questão do brasileiro. Você vai acumular, você vai levar essa tua ficha manchada aí até o final do brasileiro. Eu prefiro dizer o seguinte, você falou em 7, né, Calçade? 7 jogos, 7 rodadas, até acontecer o quê? Até uma semana antes da final. E a chave virar. Agora, até uma semana 2 antes. rodadas depois, a partir da 34ª, ou seja, as 5 últimas finais, o Flamengo joga 3 em casa e 2 fora. 3 em casa depois e 2 fora. Depois. Só que as 2 fora é Curitiba e Juventude. Né? E outras Pra ganhar, 3 né? em casa. O Palmeiras é o contrário. Joga 3 fora e 2 em casa. Fora, Cuiabá, Internacional para fechar. Aí é um negócio duro, hein? E Internacional para estar brigando por G4. E Atlético Paranaense fora. Olha a diferença do que tem na reta final o Flamengo com o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras tem que chegar com uma boa gordura até lá, porque eu não acho que ele não ganhe esses 5 jogos finais. O Flamengo pode ganhar esses 5 finais se continuar esse embalo. Porque são 3 jogos em casa e 2 fora com Juventude e Curitiba. O Flamengo é favorito. O Palmeiras pega Atlético Paranaense lá e Fortaleza. O jogo é difícil. O campeonato é desgastante para todo mundo. Sim. Claro que quem tem mais competência no Brasil sofre mais. Está mais exposto a uma série de coisas que quem tem competência não deveria. Competência porque a torcida gigante, tem um orçamento gigante, e isso... Fazer o quê? Quem não tem, não tem. Tem que ter uma administração espetacular para alcançar. Sim. Aquele que tem que desfrutar disso. Assim é o futebol em qualquer lugar no mundo. O Flamengo hoje desfruta disso. Eu estava pensando numa situação aqui que ela é visível hoje. Eu fico imaginando nessa época. O Flamengo tem um time, o Flamengo pode iniciar os seus jogos com uma equipe mesclada. Não vou nem falar reserva, mesclada. Que é muito forte. E os outros também estão desgastados. E no segundo tempo, colocar uma série de titulares e que na hora que os outros estiverem com a língua aqui no joelho, ele coloca o Cebolinha. Não, os titulares voando. Os titulares. Voando, pegando esses times desesperados que já correram... Assim, no primeiro tempo se arrebentaram, já no segundo também não tem o banco que ele tem. Quer dizer, longe disso. O desnível do segundo tempo é um absurdo. Quer dizer, é uma série de aspectos que a gente vai vendo se isso vai se confirmar ou não. Foi um artifício que o Palmeiras, num determinado momento aí, até ainda naquela época com o Vanderlei Luxemburgo, usava muito. Né? Que era você fazer 5 mudanças ao mesmo tempo saindo do banco, e o Abel continuou fazendo isso e mudando o jogo pela qualidade do elenco e pela qualidade das opções que você tinha na reserva.
Hoje isso já não acontece. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Não dá. Pro Palmeiras. Hoje, isso é muito interessante a gente fazer essa análise, que é a seguinte. Sabe aquela coisa de... Tem um jogador no banco que a torcida sempre pede? Aquele cara que a torcida olha para o banco e fala... Chega 15 minutos do segundo tempo, ela começa a gritar o nome daquele cara. O Palmeiras não tem isso. Muito bem. Vamos... Ameaça pro titular. Quem ameaça Vamos pro titular? imaginar, eu estou falando do quarteto ofensivo, evidentemente titular, que é Dudu de um lado, o Scarpa do outro, o Veiga centralizado e o Rony lá na frente. E as opções todas no banco de reservas. Quem é esse cara? Hendrick. Então, aí é outra história. Aí o Hendrick é outra história. Deixa de ter com a saída do Verón, né? Então, deixa de ter com a saída do Verón. Não que fosse o Verón, mas o Verón quando jogasse em algum momento... Mas eu acho que o Verón era, no momento que saiu, um cara que era visto como o cara com a capacidade de entrar em campo e mudar o jogo. Hoje, tudo bem, o Merentiel fez esse belo gol aí, foi importante, mas era um jogador que não vinha nem sendo utilizado pelo Abel. 8 jogos. 8 jogos sem participar. Havia 8 jogos que ele entrava. Já fez ele mais fez que o aquele Flaco primeiro jogo como titular e ele não foi bem naquele jogo, né? O Lopes fez um primeiro jogo como titular bom, mas desde então, desde aquele jogo, o Merentiel não jogava mais praticamente e hoje entrou e resolveu. Mas o que eu quero dizer é isso, para ilustrar um pouco essa diferença em relação às alternativas no banco de reservas. Hoje, se o Palmeiras tem o seu time titular em campo, e olha, pode ser que não tenha esse time titular por um bom tempo, estou falando do Veiga, tá? O Palmeiras não está divulgando o tempo de recuperação e tudo mais, mas pode ser que o Veiga não jogue por algumas semanas. E aí, sem o Veiga, me parece até que ele vai entrar com o Tabata, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, pegando os indícios do que ele fez durante o jogo e tudo mais. Mas sem o Veiga, tá bom, você tem aí o Tabata no time titular. Você vai ter no banco o Merentiel, o Lopes, o Navarro, o Breno Lopes, o Wesley, quer dizer... Tem algum desses caras que a torcida olha... Eu tô pegando a torcida porque acho que isso ilustra um pouco. Claro. Aquela coisa do cara que sai do banco para... Eu estava acompanhando o jogo. Eu estava acompanhando o jogo do Palmeiras. Estávamos todos acompanhando o jogo contra o Atlético Paranaense. Comecei a ver substituições do Palmeiras. Aí eu vejo o Atuesta e o Navarro ali. Eu olhei e falei, putz, Atuesta e Navarro para mudar o jogo? É real. Eu imagino o torcedor do Palmeiras, o que passa pela cabeça. O Calçade queria falar, já vamos falar já, o Abel. Do Hendrick depois. Não, vamos nessa. Vamos falar de todas essas peças, o que pode acontecer, se vai de Scarpa no lugar do Veiga. É importante só falar das peças, porque não é que eu estou detonando os caras. Não, claro. Acho que a gente tem constatação da realidade. É uma constatação deste momento. É óbvio. Porque já houve um momento em que todo mundo olhava para o Veiga e dizia que o Veiga não ia dar nada, o Scarpa não ia dar nada, Rafael, o Rony não ia dar nada. Talvez daqui um mês e meio você diga, nossa, tem que ser o Flaco Lopes e não mas o Rony. Hoje o Palmeiras não tem essas opções evidentes. Vamos discutir os nomes. Tudo fica muito mais claro quando você olha para o outro lado, é inevitável. Claro. Quando a gente fala de dosar 7 jogos, reta final, às vésperas de uma possível decisão de Libertadores, você vai olhar para o outro lado. Como é que eles estão dosando lá? Eles estão dosando e atropelando. Como é que está dosando aqui? Aqui não dá para dosar. Mas é por isso que é inevitável. Exatamente por ter essa diferença entre titulares e reservas, é que eu sempre fiquei em dúvida se o Abel usa tanto os titulares por uma falta de convicção. Por não confiar em colocar 3 ou 4 de uma vez esses outros. Talvez o Merentiel seja um exemplo disso, tanto tempo fora. Por quê? Porque os outros times conseguem revezar, minutagem, o Corinthians, mesmo essa tal, o Vitor faz, o Cuca. O Cuca é diferente, eu vou falar do Atlético, eu acho que o Atlético tem, sim, essa condição de colocar pelo elenco que tem quando olha para o banco. Mas é só ele e o Flamengo. O Palmeiras, os outros são iguais ao Palmeiras. O Palmeiras titular é o Palmeiras que está aí liderando e tal. Então, eu acho que até por isso, por falta de confiança nos outros, por saber que se estivesse jogando muitas vezes e descansando os titulares, ele talvez não estivesse liderando, ele repete muito. Aí, quando pode, tudo bem, tira no segundo tempo, ou começa com um time, mas aí vê que a coisa não está legal. Vai lá Rony, vai lá Veiga, vai lá Gustavo, vai lá Dudu. Porque existe essa diferença, é muito grande. Ela só não é, a exemplo do que acontece no Flamengo, ela só não é tão grande nos outros times como no Atlético. O Atlético não está numa grande fase, que deveria, poderia e tal, mas tem um banco de respeito, possibilita ao técnico dar uma mexida, falar, hoje eu vou tirar 3 caras aqui e fazer uma minutagem legal para poupar. Tá? Os outros
tem que jogar a maioria dos jogos com os titulares. Consegue segurar só um pouquinho? A gente vai entrar com o Abel agora. Bora, vamos Vamos lá, Abel, aí eu volto contigo. Não esquece o que você vai falar. Nervoso, imagina. Vamos lá. Vamos ver. Você sai daqui satisfeito ou não? Qual seria a palavra que você sai depois do resultado como esse? Nós vínhamos com a intenção de ganhar o jogo, já vos disse, eu sei que o discurso às vezes é um bocadinho repetitivo, mas tem que ser. Eu já vos disse, seja onde for, jogue quem jogar, a nossa intenção é ganhar o jogo. Nós sabemos que do outro lado também está uma equipa bem organizada e que vinha de uma série de resultados negativos, e nós sabemos que quando as equipas vêm de séries de resultados negativos tem uma revolta grande muito dentro delas porque querem dar outra imagem. Foi isso que aconteceu, mas honestamente na primeira parte o nosso adversário fez 2 finalizações, 2 golos. A nossa equipa não desistiu, continuou, conseguimos, ainda bem, conseguimos fazer um golo antes de irmos para o intervalo que nos deu um bocadinho mais alento, e na segunda parte procuramos arriscar também, chegar à baliza do nosso adversário, fizemos o 2-2, podíamos ter feito o 3-2, mas é muito difícil jogar aqui. Nós já viemos aqui várias vezes jogar, eu pessoalmente já venho aqui várias vezes jogar contra este treinador, contra esta equipa que é basicamente a mesma. É difícil jogar aqui. Agora queríamos ganhar, essa é a nossa intenção. Portanto, não estamos satisfeitos porque a nossa intenção é ganhar sempre. Abel, boa noite. Queria que você falasse nessa partida, né, que você fez algumas mudanças no time do Palmeiras, se você conseguiu já achar dentro do jogo de hoje o substituto para o Rafael Veiga, ou se o Rafael Veiga vai poder jogar a partida de terça-feira contra o Atlético Paranaense, ou então se no jogo de hoje você já encontrou quem pode substituir o Veiga, por favor. Entendo a sua pergunta e a sua curiosidade, mas vamos esperar para terça-feira. Acho que é um jogo importante e terça-feira vocês saberão quem joga, se é o Veiga, se é outro. Eu disse-vos desde o início do ano que este ano íamos testar os nossos limites físicos. E portanto é isso que nós estamos a ver o que é que vai dar. Recuperar bem os nossos jogadores. Acredito que temos o time inteiro para poder terça-feira escolher aqueles que nos vão garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final. Oi, Abel, Lili Nascimento da ESPN, boa noite. Bom, os colegas já perguntaram sobre o jogo, acho que vão fazer mais perguntas sobre isso também, e o confronto contra o Atlético Paranaense. Mas a minha pergunta agora é para o Abel pessoa física e não jurídica. O Abel pai, o Abel marido, o Abel filho. Desde que você chegou ao Palmeiras, a gente sabe que foi um início difícil, até conseguir acertar ali o time, todos entrarem numa sintonia, né, de ganhar, vencer e títulos, e você vem mostrando isso muito bem, é indiscutível. Eu gostaria de saber como o Abel, pessoa física, lida com tantas críticas, muitas vezes indiretas, insinuações, até mesmo de colegas seus, né, técnicos, sobre o seu trabalho, sobre as suas falas. Como que você faz para que isso não interfira dentro de campo? É cabeça fria e coração quente também fora das 4 linhas? Assim, eu sei que sou novo, eu sei que sou muito novo, mas eu já ando no futebol profissional há 23 anos. E eu lido da mesma maneira com as críticas como lido com os elogios, porque há quem critique e há quem elogie. As críticas que eu ouço são aqueles que me tocam no coração, aqueles que me tocam no coração, que gostam de mim, esses eu ouço. Os outros são os outros, não é? Eu vou ser muito honesto, eu nunca vi ninguém criticar a minha equipe técnica que tenha ganho tanto ou mais do que eu. Nunca vi. Tenha ganho tanto ou mais. Vi jogadores da seleção brasileira a falar, treinadores a falar, e depois cada um olha para o lado que quer. A minha forma de lidar com os elogios e com as críticas é exatamente a mesma, com equilíbrio. Agora, eu sinto muito orgulho no trabalho que a minha equipe técnica tem feito aqui no Brasil, porque é muito difícil ser treinador aqui, muito. Não é só ser estrangeiro ou se não é estrangeiro, é difícil para mim, é difícil para os treinadores brasileiros. Basta ver a média com que um treinador brasileiro se aguenta no posto. 2, 3 meses, média, 2, 3 meses. Portanto, essa parte eu já, para mim é um título. Nós conseguimos, nós, equipe técnica, nós, Palmeiras, em conjunto, isso para mim é um título. Passar a barreira de 3, 4 meses aqui não é fácil, não é para qualquer um.
Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Band News FM. Você já disse que quer manter o mistério para o jogo de terça-feira contra o Atlético Paranaense, mas eu queria que você analisasse, por favor, a partida do Tabata, que tem a possibilidade de entrar na terça-feira entre os titulares, e do Merentiel, que acabou desencantando hoje com a camisa do Palmeiras. Obrigado. Eu já vos disse, nós no futebol e na nossa vida atual vivemos um minuto, uma hora como se fosse um minuto. Queremos tudo para ontem, queremos fazer tudo, queremos construir a casa do telhado para baixo. Não é assim que funciona. Eu já disse e vou voltar a repetir. Assim fôssemos todos tão exigentes com outros departamentos, entre nós, nas nossas profissões, como vocês são com os treinadores, com os jogadores, com os dirigentes, com os agentes do futebol. Se nós fôssemos tão críticos, tenho a certeza que seríamos muito melhores profissionais. Se criticássemos tanto os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os árbitros também, os agentes do futebol, se fôssemos tão rigorosos como somos com o futebol, fôssemos na outra sociedade, seríamos muito melhores seguramente. Mas o Brasil tem uma coisa mágica, tem uma doença. O Brasil tem uma doença, que são todos apaixonados pelo futebol. Uma doença boa, quando toda a gente lá, é impossível um juiz torcer tanto como uma equipa, lá na Europa, como aqui. Aqui no futebol, os estratos sociais estão todos ao mesmo nível. Juntam-se todos, seja de que estrato social for, para ir ver o seu time, como foi hoje o Red Bull Bragantino. Na Europa é difícil tu ir fora de casa, por exemplo, Benfica, Porto, Sporting, tem mais torcedores desses 3 clubes do que dos da casa. Aqui no Brasil não. Se tu sempre vais fora, tem sempre mais torcedores de fora tem mais torcedores dos da casa do que, por exemplo, nós. Porque os torcedores aqui gostam muito do seu clube, são muito apaixonados. Portanto, é uma doença positiva, porque é disto que nós todos vivemos, eu e vocês, não é? Porque se não fosse futebol ninguém estava aqui, não é? Esta sala não estava cheia, não pagávamos as nossas contas, porque eu também pago, vocês também as pagam, portanto, nós precisamos desta máquina. E eu sei muito bem como é que funciona esta máquina do futebol, muito bem. A minha e tudo aquilo que me rodeia a mim e que rodeia o futebol. Abel, boa noite. O jogo de hoje colocou frente a frente os 2 técnicos que estão há mais tempo trabalhando na Série A do futebol brasileiro, e você conhece esse Bragantino muito bem. Aliás, foi contra ele que você fez a estreia, e já naquele jogo você fazia muitos elogios à maneira como o time do Barbieri joga. Eu queria te ouvir sobre o adversário e sobre esse aspecto, né, da longevidade dos treinadores, porque a gente está falando tanto sobre isso, mas são 2 anos do Barbieri e a gente está falando como se fosse muito mais tempo, e comemorar 2 anos já mostra muito da filosofia do nosso futebol brasileiro, né? Olha, para já, eu já o disse isto várias vezes, é um treinador jovem, acho que ainda é mais jovem que eu, e com muito boas ideias, num clube que lhe proporciona todas as condições, onde o ano passado fez uma época fantástica, e este ano, para vocês verem como é difícil manter o top, o nível, este ano está mais difícil, é um ano mais apertado, mas é normal, faz parte. Não é? Tu vês o Liverpool, vês o City, que andam há tempos a semear para colher, e a Liga dos Campeões ainda não conseguiram. Isto é muito difícil, e aqui é difícil, vocês sabem melhor que eu. Vocês têm uma força muito grande para influenciar massas, ou seja, eu antes de vir para aqui liguei a um treinador que estava aqui português, ele falou muito dele, anda que isto é desafiador. Mas aqui a imprensa tem uma força terrível, emprega e desemprega treinadores, mas anda, e eu aceitei esse desafio. Portanto, tem que ver o Barbieri a fazer este trabalho, tem muito a ver com a confiança do próprio clube, que é um clube que é governado de dentro para fora e não de fora para dentro. Aqui o grande problema dos grandes clubes é a estabilidade emocional internamente, porque se deixam influenciar pelo externo. Felizmente, eu tenho um clube que, desde que eu cheguei, sabe muito bem o que quer, sabe para onde quer ir, sabe os riscos que tem que correr e vai correr, sabe como se ganha, sabe como se perde, e internamente, independentemente do barulho que haja à volta ou dos elogios que haja à volta, nós temos um caminho que o vamos seguir, com maiores ou menores dificuldades. E, portanto, dar também os parabéns ao Barbieri pelo trabalho e pela longevidade, porque isso tem que ver com a confiança que o clube tem nele, pelas vendas também que já fez internamente, pela valorização dos seus jogadores, porque uma das funções seguramente dele também é valorizar os seus jogadores, não é? Quando tu vês equipas que querem os teus jogadores, é porque alguma coisa de boa está feita, um jogador que valia 5 e agora vale 50, é porque há trabalho feito internamente. Portanto, eu já o disse, não é a primeira vez, é um clube muito bem organizado, muito bem estruturado, com
muito bom treinador, muito bons jogadores. Só há aqui uma diferença. A pressão de jogar no Palmeiras e vestir a camisola do Palmeiras é diferente, mas a qualidade o Bragantino tem. A minha pergunta vai ser muito parecida com a dele, então eu vou perguntar sobre o Merentiel, que acabou sendo importante hoje, marcando gol. O que você fala sobre isso? Olha, isto às vezes não é fácil ser treinador, nem é fácil ser jogador, porque os jogadores trabalham todos para isto, para esperar pela oportunidade e estar à espera de quando o treinador os vai meter. O Merentiel chegou, teve um mês a trabalhar connosco, preparou-se. Eu falei-vos um bocadinho as três características dos três, do Rony, do Miguel Merentiel e o Lopes, são jogadores com características diferentes. Nós temos é que dar tempo, ele sabe que nós confiamos neles, eles sabem que eu confio neles, isso para mim é que é o mais importante. É quando o jogador não joga, sabe que o treinador confia neles, e só tem que fazer uma coisa, estar preparados para esta oportunidade. Eu gosto muito de jogadores que falam dentro de campo, gosto muito, não é daqueles que falam fora, eu devia fazer isto, não, aqueles que falam dentro de campo, entram para dentro de campo e dizem, está aqui, quando tu quiseres, estou pronto. E é esta a resposta que eu espero dos jogadores que eu, quando meto no campo ou troco para meter energia também dentro do campo, é que eles dêem esta resposta aqui para entrar, para ajudar, e foi isso que ele fez. Parabéns para ele, fez um grande golo, um grande passe do Luá, um grande golo, um grande passe, e que nos permitiu a oportunidade de entrar no jogo 2-2. Ainda tivemos outra que podíamos ter feito, mas do outro lado também estava um adversário que se bateu muito bem, não era o que queríamos, foi o que conseguimos. Continuamos com a nossa invencibilidade fora, sabemos que este campeonato é uma maratona, vai ser discutido até ao fim, já o disse isso várias vezes, há equipas que perdem mais pontos no início, outras ganham mais, outras no meio, e nós temos que continuar nesta caminhada, ser muito fortes em casa e jogar sempre fora, sempre para ganhar, como fizemos hoje, e quando não der para ganhar, levar pontos, mas em casa temos que carimbar os nossos, porque isso depois no final faz a diferença. Tá aí o Abel depois do empate do Palmeiras com o Bragantino por 2-2. Tem uma tela aí quando o Palmeiras utilizou os reservas, pelo menos 6 titulares fora. É um corte aí pra gente ver. Contra o Bragantino hoje 2-2, tá? Vitória sobre o Goiás por 3-0, essa foi em casa. E fora de casa, aquele empate também por 2-2 com o Avaí, portanto uma vitória, 2 empates, 55,6% de aproveitamento. Tem um fã de esportes aqui, o Bruno Ramos, ele levanta uma questão. Esse existe, né? Esse existe. Não, e o que ele coloca aqui é interessante para a gente discutir. Sair do 2-0 para o 2-2 foi lucro. E esse time reserva que fez um primeiro tempo horroroso deu um sinal. A filosofia de contratação precisa mudar. O que mantém o Palmeiras vencedor hoje é um time titular cascudo. Não dá para esperar 4 anos para um jogador se desenvolver. Mas ele está partindo do ponto, ele está mirando o Flamengo para analisar os outros 19. E esse talvez seja um grande erro, porque quem que vai conseguir acompanhar o Flamengo hoje? O Palmeiras, né? Você entendeu o ponto? Esqueça. Não consegue. Vamos partir do princípio. Do ponto de vista do mercado, consegue. É isso que o Calçado... Pensa o seguinte, não existe Flamengo, tá? Em que campeonato o Palmeiras estaria sem o Flamengo? Não existe, eu consigo fazer isso. O Palmeiras estaria num campeonato com uma certa tranquilidade. Quem seria a ameaça ao Palmeiras se não existisse o Flamengo hoje? Ela ia variar de semana a semana, porque não tem uma ameaça concreta. Uma hora é o Corinthians, uma hora é o Fluminense, uma hora é o Inter. Não, mas se varia tanto, é porque não tem nenhuma força para perseguir. Não. Só que tem. Então é o seguinte, que observar todos os outros a partir do prisma do Flamengo, como você vai lá, o sarrafo foi colocado pelo Flamengo e todos têm que acompanhar. Vocês querem acompanhar o Flamengo? Então a gente precisa ter um futebol diferente. Quer acompanhar o Flamengo? Faça a SAF hoje. O Palmeiras faz uma SAF com o clube do jeito que está, ele bomba. Porque é o seguinte, a SAF ia conseguir jogar muito mais dinheiro para dentro do futebol do que para dívida. Quem está fazendo SAF é que tem muito mais dívida do que qualquer outra coisa. É para se salvar. Então, se quiser fazer, tem um caminho. Eles precisam perceber o seguinte, faz diferença. O tamanho que o Flamengo alcançou faz uma tremenda diferença. Claro. E como o Flamengo gasta o seu dinheiro, então isso faz diferença. Agora, um clube de futebol é feito também de jogadores de resposta imediata e resposta que leva tempo. Até o Flamengo faz isso. Até o Flamengo.
Claro que quando você tem muito dinheiro, e isso acontece muito no Brasil, você não espera. Você vende o jovem e contrata o pronto. Aí o outro grandão lá fora contrata os jovens, fala, nossa, por exemplo, Vinícius Júnior. O Real teve que esperar um tempo. Hoje você fala, nossa, olha o Vinícius, o Rodrigo marcou gol hoje, o Vinícius marcou também. Os jovens vão, eles dão o tempo, eles arrebentam, aí a gente fica se lamentando aqui. Eles foram todos embora. Então, nós precisamos chegar a um acordo. Mas não dá para ser um pouquinho mais robusto, mesmo não podendo ser um Flamengo? Acho que o que o torcedor olha para o banco, e fala até dessas contratações, para, não sei se para 4 anos, mas para 2 anos, vamos colocar na metade. Porque você olha o tipo de contratação do Palmeiras, até agora, é claro, não dá para fazer barca ainda, porque as coisas... O próprio Flamengo, o Léo Pereira, mas 2 anos terríveis e o cara agora está arrebentando. Também existe lá, né? Também existe. E não mas, era só assim, o Léo Pereira, né? Você estava falando, sim. Merentiel, Flaco Lopes, Atuesta, quem mais? Me ajuda. Murilo deu certo, né? Murilo deu certo. Deu certo, Navarro. Jailson, Navarro. E seria muito útil. É o que você estava falando, não tem aquele cara que você fala, caramba, esse vai entrar, vai resolver. Eles Mas tentaram. esse vai ajudar. Eles tentaram. O 2. O Pedro. Pois é. Então. Não deu. Fizeram proposta. E aí a Mas régua lá do outro lado vale impede esse isso. tipo de investimento. Porque chega nesse momento, e desculpa te interromper, Jean, para te passar a bola. Ninguém está aqui dizendo que o elenco do Palmeiras é uma porcaria, que não quer agora nada presta mais, que empatou com o Bragantino. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não pode ser assim. É uma reflexão sobre o momento do Palmeiras e olhar para o banco parte um pouco disso. ver o que Eu acho que a comparação flerta um pouco com isso, mas o Jean fala. Quando ganhou a Libertadores, as duas. É que senão, assim, a gente vai sempre viver nesse embalo dos resultados do que dá certo e do que não dá certo. O Palmeiras foi um time, hoje tem um time titular muito respeitável, com vários jogadores que foram muito criticados lá atrás. Sobre vários desses caras, a gente ouviu, isso aí não dá mais, tem que vender logo e tem que contratar outro. Isso foi dito para o Veiga, isso foi dito para o Rony, isso foi dito para o Scarpa. Então, não adianta você achar que você vai contratar o jogador e o jogador imediatamente vai dar certo e vai estourar e vai resolver todos os seus problemas. Isso eventualmente acontece no futebol? Acontece. Aqui, na Europa, acontece em todo lugar. O Milan, quando contratou o Kaká, era para 3 anos e o cara virou o que virou ali imediatamente. Mas isso não é normal, isso não é o padrão. O cara tem que ser muito fora de série para acontecer isso. Por isso tudo, eu não critico as contratações que foram feitas. Nem todo mundo pode contratar o Vidal e o Cebolinha numa janela de ajustes ali, numa janela de mercado no meio do campeonato. Aliás, nem todo mundo não. Acho que só o Flamengo pode e o Atlético, né, com o dinheiro ali do seu presidente e tudo mais. São os clubes que têm... E isso não é uma crítica, tá? Porque aqui a gente não tem, para quem fica pedindo, o fair play financeiro e tudo mais. Aqui, quando essa regra existir, se ela vier a existir, aí pode-se falar alguma coisa. Aí você reclama, aí você diz que isso, aquilo lá, mas hoje não existe. E o Flamengo nem faz uso de um dinheiro, vamos dizer, de um patrocinador, né, fora dos padrões e tal. O Flamengo usa o dinheiro que ele recebeu pelos ajustes feitos, diga-se, na gestão anterior, na gestão do Bandeira. Mas, voltando para a questão do mercado, eu acho assim, não dá para dizer que esses caras, é tudo uma porcaria, esses caras que a gente citou, que hoje você não olha para o banco e diz que eles não vão resolver. Não tem nenhuma porcaria aí. Não tem nenhum jogador que você fala que é absurdo. Como até teve, eu acho que a gente falou sobre isso, né? No Corinthians a gente via muita contratação estranha, não essa leva de grandes nomes. Na outra gestão, inclusive. Isso. Que a gente falava, por que esses caras estão chegando no Corinthians? Todas. Qual que é a lógica? E a que preço chegavam, né? E a que preço chegavam. No Palmeiras não é assim. Então esses caras podem ser muito úteis. O que eu discuto só, ou principalmente da questão do mercado do Palmeiras, é a venda do Gabriel Veron pelo valor que foi. Um jogador que era avaliado, inclusive pelas revistas, pelas publicações de fora, tal, como um jogador muito valioso, um dos mais valiosos do mundo, acabou saindo por uma cifra que não era nenhum absurdo, não foi nenhum absurdo, e você vai dizer, mas esse cara não ia vingar, esse cara não ia dar no que deu, do que todo mundo imaginava que fosse dar, então era bom vender logo. Não. Mas ele era uma figura importante, ele era uma alternativa importante no banco de reservas do Palmeiras, que hoje os caras que sentam no banco, por enquanto, não conseguem ser. Mas eu entendo esse Twitter. Foi o Twitter, isso aí? Foi, sim, do Bruno. Eu acho que Bruno entendo. Ramos. Eu acho que eu entendo, discordo um pouco do Jean, porque eu acho que esse aí pensa, eu não sei se ele está comparando com o Flamengo. Ele está comparando com o próprio Palmeiras. Não tinha o Luiz Adriano, vai embora, foi embora... O Davidson, ok, não serve mais, já deu o que tinha que dar. Felipe Melo, William. Vamos buscar o Pedro. Peraí, vamos buscar o Pedro.
todo mundo, principalmente o torcedor do Palmeiras, sabia. Vou pôr o Pedro aqui, encaixou, vai dar super certo. E o Flamengo não quis vender. Aí eu fui buscar 2 caras, o Lopes e o Merentiel, que aí sim, vão demorar 2 anos, mas eu não queria 2 anos. Eu, torcedor, comecei. Eu queria agora. Mas quem disse que vão ser 2 anos, Mauro? Acho que essa é a questão. Não é 2 anos. O cara não fez uma pré-temporada e eles não vingaram. O ano já está eles acabaram de chegar, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas é que eles queriam alguém... 3 meses. Tá bom, mas eu acho que esse torcedor quer alguém assim, perdi o Vina. Opa, o Piquerez, entra aqui no time que você é titular. Você me resolveu. Sabe? Eu acho que ele pensa assim. Mas você acha que... altura. O Palmeiras passou o ano inteiro, quais são as reservas de Scarpa e Veiga? Que você fala assim, pô, claro, vou sentir. Óbvio, se o Flamengo, se o Atlético perdeu o Hulk, eu não tenho também, mas eu tenho um cara ali que, pô, se um tá nota 8, esse aqui entra com nota 6, pelo menos. Não é o caso do Palmeiras. O ano inteiro, não, o Atuesta vai entrar se der problema com o Veiga. Agora tem uma decisão. Quem que é cotado para entrar no lugar do Veiga? O Tabata. Então, quem acabou de chegar, que é isso que o torcedor... Então, eu acho que faltou nome, porque o torcedor entende que o Palmeiras tem dinheiro, sim, para comprar, e achou que o Palmeiras quis comprar jogadores novos, de 21 anos, para sim, daqui 2, 3 anos vingarem. E o cara quer agora, o cara quer ganhar a Libertadores desse ano. Então, eu entendo um pouco ele. Eu acho que tem 3 coisas. Que você falou assim, vai entrar no time. A única substituição foi na lateral. Trouxe o Jorge, que não ia dar certo, o Piquerez, vem cá, entra aí, ninguém tem saudade do Vinha. Com todo respeito ao amigo Bruno, né? Todo respeito ao Bruno, acho que tem 3 coisas que contaminam isso. Você vê? Você vê o que o Bruno está causando aqui no programa. Não, mas é interessante, é uma participação bacana. Acho que tem 3 coisas que contaminam isso. O primeiro é a visão anterior do Palmeiras, da Crefisa, que tinha uma outra responsabilidade, então pagava o que pagava, independente do que fosse o jogador, sem saber se ia resolver ou não, mas pagava uma cifra absurda, porque queria se mostrar ali comprador, sabe, solução, porque tinha um projeto ali, tinha um projeto de poder, como se provou com a Leila, e tinha um projeto de estabelecer a Crefisa, ser associado como a empresa que resolve tudo para uma torcida. Outra coisa que contamina para mim é o concorrente direto do Flamengo, para mim contamina sim, porque ele olha para o lado, o cara vem de fulano e traz Vidal, vem de fulano e traz Cebolinha. E o Atlético, querendo ou não, é um outro concorrente. Sim. O Atlético está sempre muito agressivo numa janela. Mas como assim? O meu Palmeiras campeão de tudo, trabalho sólido, economia equilibrada, ele não quer entender um processo de uma mudança de perfil de contratação, ele não quer entender. Não. É o que eu sempre falo da Europa, a gente não quer entender os processos que levam o Real a ter sucesso, o Liverpool, a gente quer igualar aquilo lá, não interessa que custe, porque o processo demora, né, chato, a gente quer o resultado. Então, assim, ele olha para aquilo ali, ele não quer se adequar, olha, tem uma nova política, tem uma situação de uma dívida que foi, sabe, reconhecida como dívida, agora não é simplesmente um empréstimo da Leila. Tem uma Leila que agora deixou de ser simplesmente a mulher que joga o dinheiro, ela é a mulher, ela é a presidente, agora que tem uma caneta. Tem uma política que mudou, até da direção esportiva, porque não dá, porque o Flamengo acha que é prudente, porque o Flamengo hoje tem uma capacidade de arrecadação que só quem pode passar perto é o Corinthians, mas que por toda a situação do seu estádio não está perto de igualar. Mas que teve que vender o Lázaro agora para poder cobrir. E essa venda do Lázaro também, ele é uma venda muito mais ali... Eu achei uma venda... Eu questiono esse valor, inclusive, porque o Flamengo ele pode ter 2 premiações muito boas de Libertadores e Copa do Brasil, que talvez fechassem um ano ali. É outro assunto. Mas então, ele olha para o lado, ele quer algo maior que o momento não está dando. E aí contamina também o resultado, porque há 2 semanas atrás, se abrisse 12 pontos para o Flamengo, o elenco estava bom, a gente está fazendo muito mais com muito menos. O papo era outro. Então, acho que tudo isso acaba contaminando. E se a gente começar a trabalhar como torcedor e não prestar atenção em tudo que o Calça falou e tudo que o Jean falou, o Mauro também colocou, mas a gente vai explodir. Aí não adianta. Aí vamos voltar lá atrás. Pega o Palmeiras. Só antes de você falar, e eu acho que voltar lá atrás, mas o Bruno vamos voltar um período de responsabilidade. Não, e outra, o Bruno acabou de ver esse jogo que ele não gostou, sim, ele achou, e acabou de ler que quem manda no time dele é a quinta maior fortuna como mulher do país. É verdade. Aí ele deve tomar, nós temos dinheiro, a presidente tem dinheiro, põe dinheiro. Tem aquela turma de um dia só. Então, Mauro, mas isso é importante. É o que eu falo, olha como contamina. Também contamina a visão. Isso é importante ressaltar. A Leila não tem o papel do Menin. Sim, a Leila não tem, ela não faz isso. Aliás, o papo da Crefisa também, e o Pedro tem razão quando ele fala da Crefisa, que trazia jogadores, né, dizendo que era marketing, não sei o quê.
e que depois transformou essa grana em dívida. Então, assim, não houve em nenhum momento um Palmeiras... Mecenas. Exatamente, um Palmeiras que era sustentado pela Crefisa. No balanço, o máximo que a Crefisa significou no balanço do Palmeiras foi 16%, 17%. Então não é que aquela coisa, a grana toda, não, era grana de avante, era grana de torcida, era grana de venda da base, que hoje é uma base que dá dinheiro. Então tinha todos esses pontos. A Leila, e acho que tem essa confusão, né, de achar que a Leila ou a sua empresa fazem no Palmeiras o que o Menin faz no Atlético. Né? É uma outra coisa. E a realidade do Palmeiras hoje não é... Está longe de ser uma das piores realidades do futebol brasileiro. Evidentemente, é um dos melhores clubes do ponto de vista financeiro, mas não é um time que pode sair contratando o Vidal e o Cebolinha. Digo mais até, desculpa, o Palmeiras é um baita de um modelo no futebol brasileiro. O Palmeiras é muito mais um espelho para quem quer dialogar dentro da realidade do que o Flamengo. O Flamengo é um ponto muito fora da curva. O Flamengo topou fazer durante 2 gestões do Bandeira, durante 6 anos, o que muita gente não topou. Virou chacota, não ganhava de ninguém, está pagando conta para quê? E aí chegou agora. Só que o Flamengo tem uma capacidade de arrecadação muito fora da curva. E o Flamengo o Flamengo vende muito bem. Eu acho que tinha uma matéria, um levantamento, se eu não me engano, do CAE, hoje no GE. 1 bilhão de 2019 para cá em vendas. Quem faz isso? Isso é fora da curva. Você achar que o seu time vai fazer aquilo ali, é o que o Calçade fala, contaminado pela régua. Se você achar que aquilo ali é régua e só aquilo ali serve, aí, cara, desculpa, aí você está muito enganado. Aí você nunca vai ser feliz. O trabalho do Palmeiras é interessante, readequar o que é a Crefisa é interessante. O que o Palmeiras faz, mesmo com um elenco mais curto, com uma outra dinâmica de mercado, é muito interessante. O Palmeiras, a essa altura do campeonato, ainda ter possíveis 7 hoje, talvez 5 amanhã, 8 hoje, talvez 5 amanhã. É muito interessante, só que o torcedor está sempre olhando para o lado. Então, o Menin joga dinheiro, e a Leila? O Flamengo contrata não sei o quê, e eu? Porque eu acho uma loucura, isso é uma loucura mesmo, assim, no futebol brasileiro é uma loucura, porque você perde 2, 3 jogos, independentemente do momento que você vive. Já está reconsiderando já está aquela coisa, não era tudo isso, no elenco não é tão bom. Esse tweet é parte disso aí. Já. As coisas, eu acho que é um exagero também. As coisas no bicampeão da Libertadores já não estão boas. Exato. Como a semifinal jogar terça-feira ainda. E pode ser uma terceira. A maneira como o Palmeiras monta o elenco é totalmente diferente. O Palmeiras anda numa pista diferente de Flamengo, de Atlético, até do Corinthians. É outra pista. Então você pega... O Palmeiras traz jogadores, o torcedor fala, quem? O Vinha. Foi embora. Lateral esquerdo. Alguém conhecia? Dá no Uruguai. Não é desse mercado que o torcedor fala. Gustavo Gomes. Piquerez. Não está nesse mercado. Gustavo Gomes também não estava no Milan. Mas não era. Mas veio porque as coisas estavam dando certo. E aí você tem jogadores do mercado brasileiro, o seu Marcos Rocha, o Mike, que está no Cruzeiro, o Zé Rafael, que está no Bahia, que foi ajustado para ser um segundo volante, o Danilo, que vem da base, o Dudu, o Dudu já era, né? O Dudu já é patrimônio do Palmeiras, mas Rony, o Veiga, que demorou um tempão, o Palmeiras trouxe 80 meias e depois foi depurando, ficou o Veiga, o Scarpa, que passou um tempão quando veio do Fluminense para até poder jogar. Digo, a construção desse elenco é totalmente diferente. Não é do mercado internacional que tem. Davi Luiz, Felipe Luiz, o Gabigol estava nessa situação de voltou, mas era trazidos da Europa. Gabigol, o Cebolinha agora, o Vidal, veio o Pedro, entendeu? A maneira de agir no mercado não dá. Se o torcedor quer outro tipo de equilíbrio, ainda haverá o desequilíbrio no dia em que houver o fair play financeiro, porque o fair play financeiro não vai impedir do gigante que gera receita desfrutar de suas receitas. Exato. Ele apenas vai impedir distorções. O fair play financeiro, se você quiser, está numa gaveta da CBF, engavetadinho, pronto. César Grafietti produziu, fez um fair play financeiro super avançado, pensando no Brasil, em tudo que rolava na Europa, olhando para o Brasil, tropicalizou o fair play e está lá, engavetado. Aí, qual é olha, agora tem uma versão light. Continua engavetado. Aí a Liga dos Clubes. Essa aí, então, né? Não vai sair. Então, cara, é o seguinte, tem que arrumar isso. Vocês estão afim? Agora, não adianta brigar contra o Flamengo. Achar que vocês vão reduzir receita de Flamengo.
Não vão reduzir. Porque é isso, o Flamengo não vão reduzir. tem dinheiro Fazer colocado por alguém. Baixar o decreto? Não é o caso, por exemplo, do Atlético. O Flamengo pode Não é gastar coisa 300 do milhões com o elenco? Falar, não vai gastar mais. E reforçando, sejamos justos. Caso você implemente um fair play financeiro desse, a diferença fica ainda maior. Sim. O buraco ainda é muito mais embaixo para quem hoje tenta compensar a diferença com loucura. Ela vai agir, aí o Flamengo dispara de vez. Ela vai agir na insanidade e não naquele que está sustentável. O Flamengo é sustentável. O Flamengo ele tem um valor altíssimo destinado a pagar jogadores, mesmo assim não é daqueles valores que tinha no futebol brasileiro, que era assim, o clube deveria gastar no máximo 60% de sua receita lá dentro do campo. Aqui no Brasil tinha clube que chegou a gastar 110, o Vasco chegou a gastar 110. Ou seja, ele gastava 10% além do que ele tinha e não sobrar dinheiro para mais nada. Na proporção, o Flamengo paga menos hoje. Paga menos. Porque a conta tem que ser quanto você gasta dentro do que você gera. Agora, meus amigos, dito isso, sobre essa análise, essa coisa de, vamos lá, contratações e tal, a forma como o Palmeiras lida com isso. Vamos lá, vamos para a realidade. A realidade não vai mudar agora, é o que temos para hoje. Como fica para terça? E aí? Sem Rafael Veiga, sem o Danilo... De novo, né? Sem os dois. Rafael Veiga não vai jogar. Ele tá fazendo suspense ali na coletiva, mas não vai jogar. Né? E aí, como é que faz? Eu acho que eu não tenho muita dúvida, não. Acho que até pelo que ele falou na entrevista coletiva depois, pelas indicações que ele deu na escalação de hoje, ou seja, com o Lopes titular, você pode falar com o Tabata também titular, é verdade. Um dos dois vai ter que jogar, o Wesley vai ter que jogar, a gente mesmo tá pondo ali. Agora entrou o Merentiel como candidato a essa vaga, meteu o gol, ele entrou e fez o gol, mas certamente ninguém via e acho que não é ainda um candidato para começar o jogo. Ficaria surpreso se ele começasse. É que não tem jeito, o cara viu o gol que o Flávio Lopes perdeu e o gol que o Merentiel fez hoje, ele fala, olha aí, tá vendo? O Merentiel tem que estar na briga. Eu, se tivesse que apostar, eu apostaria no Tabata começando o jogo, no meio, o Rony jogando como centroavante, o Scarpa de um lado e o Dudu do outro. Sem Veiga e tá sem Scarpa. Não, tá sem Danilo. Volta o Danilo fora. O Danilo fora. Eu acho que ele vai com, acho que não ele vai com o Dudu, vai com o Rony, vai com o Flaco e vai com o Scarpa. Eu acho que o Flaco... Eu sinceramente... acho que o Rony vai voltar por o Rony. Eu acho fundamental que o Rony volte para essa posição. Do que a gente viu hoje, você descarta a falta completa de sincronia em movimento ofensivo hoje. Você descarta um Scarpa por dentro, Dudu de um lado, o Rony na frente e outra peça aberta? Então, mas se for outra peça aberta, eu acho que... Aí pode ser o Wesley. Mas poderia até ser o Tabata, que também joga por ali. Quer dizer, eu acho que é uma... Você não acha que tem mais a ganhar com o Scarpa? Tudo é uma novidade dentro de um time que... Isso é uma novidade para um treinador que nos últimos tempos simplesmente eliminou as novidades. A última grande novidade na equipe assim, foi o quê? O Scarpa, o sistema tático para enfrentar o Flamengo no dia 27 de novembro, lá no Uruguai. O Scarpa por dentro não é a melhor versão dele? Até por isso, Calçade, eu acho que o Rony... Porque o Rony, centroavante, é menos novidade. Quer dizer, hoje o 11 titular do Palmeiras a gente sabe qual é. Né? Enfim, é com ali Danilo e Zé Rafael, os dois volantes, Dudu, o Veiga... O Scarpa e o Rony. Para mudar apenas uma peça, ele vai colocar, eu acho, o Tabata ali no meio e manter o Scarpa e o Dudu. Ou, eventualmente, invertendo o Scarpa e o Tabata. Sim, a questão dos lados. Mas é que eu acho que assim, a entrada do Flaco, de alguma maneira, muda mais. Porque aí você tira o Rony dali e coloca o Rony. Passa a ter um jogador com características bem diferentes para jogar como centroavante. Ele ficou muito insatisfeito com a atuação do Flaco, a ponto... umas 3 ou 4 vezes na coletiva. A ponto de externar de uma maneira que a gente não vê em geral. Mas é palpite, isso não é... Mas ele pode ocupar o lado... Assim, o Palmeiras tem que ser agressivo contra o Atlético. Você olha para o Atlético, você imagina o Atlético como? Então, fechadinho. 100% de chances de acertar. Então, o Atlético vai ser uma versão daquela do Maracanã que enfrentou o Flamengo. Claro. Ainda mais com 1 a 0 a favor. E ele vem, pega o Palmeiras, o que ele faz? Ele também, o Filipão, de uma forma diferente, ele se resguarda bem, principalmente fechando aqui o centro. O Palmeiras vai ter que ocupar muito bem os lados do campo, alargar o campo. Se ele estreitar para o Felipão vai soltar rojão dentro do campo. Tem que alargar. Ele vai fazer isso com o Rony, com o Dudu, o tempo todo. Talvez ele tenha que reunir esses jogadores com Scarpa, o Rony sendo o segundo atacante, o lado esquerdo, Piquerez,
ocupando melhor o lado esquerdo, porque os laterais têm um papel importante, não dá só para o lateral ficar ali paradinho e deixar o resto. Então é um jogo que o Palmeiras vai se expor, o Palmeiras pode ter o mesmo formato com detalhes táticos diferentes para um time que precisa fazer uma pressão contra uma equipe de um treinador que vai falar assim, bom, vou me trancar e vou jogar no contra-ataque. Por causa do que você falou, eu acho que porque o Palmeiras vai ter a posse. A tendência é que nesse jogo o Palmeiras tenha a posse de bola, fique com a bola. E aí eu acho que você ter o Rony aberto ou o Wesley aberto são caras muito mais que exploram o espaço, um espaço que não existirá, uma velocidade, são jogadores... Do que você ter o Scarpa que te ajuda numa triangulação, num trabalho com um outro meia, que pode ser o Tabata. Então, não sei, eu acho... E outra... Né, a bola parada, ou mesmo a bola parada não, mas os cruzamentos do Scarpa... E o escanteio do Scarpa. Aberto. Mas isso ele vai bater de qualquer jeito. E ele pode pensar assim, poxa, é legal ter uns centroavantes também que... Isso sim. Com a posse de bola, eu tendo que trabalhar a posse, todo mundo, o adversário lá no fundo, eu tenho um apoio na área, não fico só jogando na infiltração e para atacar o espaço. Eu acho que esse é mais o ponto a favor do Lopes, mas ainda fico com os... Eu gosto da sua opção. Centralizaria o Rony. O Palmeiras teve 64% de posse lá e perdeu o jogo. Finalizou mais do que o Atlético Paranaense e perdeu o jogo. Eu acho que ele muda o Flaco. Aquela entrevista dele ali foi tipo assim... Não vou te chamar de fraco, Lopes, porque pega mal que eu sou o técnico. Mas a vontade que ele teve foi essa. Entendeu? Não acredito. Hoje não poupou e tal... Não vai colocar o Merentiel porque fez esse gol hoje. Há 8 jogos não atuava. Centraliza o Rony. Não vou querer ninguém ali. Porque no jogo lá, no primeiro, eu acho que se falaram... Acho que se comentou muito a história de que o Wesley não estava em boa fase. Cara, não está num jogo, pode estar no outro. Ele pode ir para cima, ele precisa ir para cima. Então por que o Wesley? Porque nós não compramos Cebolinha. Então, que é o que nós estamos falando aqui. Você está falando do Scarpa no meio, o Wesley aberto e não o Tabata no meio, é isso? Pode ser o Scarpa ali no meio do Veiga. Eu jogo com o Rony, com o Dudu, o Rony e o Wesley. Vou para cima deles. E abrindo, como o Calçado está falando. Trazendo para o cenário que o Calça atrás. Pra gente falar do Flu. Trazendo para o cenário que o Calça atrás, você tem que olhar para o outro lado. É muito difícil. Eu também cogitei um Scarpa pelo meio, mas acho que ele vai ter que abrir o campo. Vai ter que ser o Scarpa com o pé esquerdo aqui, Dudu com o pé direito aqui. Mas e o centro fica para quem? Mas não pode ser o Wesley aqui aberto pela esquerda? E aí você traz o Scarpa. Traz o Scarpa pelo centro. Você traz o Scarpa pelo centro. Quem é que você abre? Um Wesley que joga de fora para dentro? Ele trabalhou com 2 meias, fechada? O Scarpa e Veiga. Isso ele gostou disso. Mas o Tabata talvez jogue com o centro, embora seja um cara de... Acho que para mim a dúvida característica diferente. Vou repetir a ideia de ter 2 meias. Sendo que uma coisa é ter o Veiga e o Scarpa, tudo bem, está feliz com isso. A outra é trazer um meia que ainda não... que acabou de chegar. E esperar o mesmo rendimento de quem está fora não vai. Mas é uma formatação. Tenho 2 meias, um jogador mais aberto, mais agudo, e pode ser o Rony aqui dentro, pode ser o Flaco Lopes. O Hendrick. Eu só estou trazendo... Só para fechar. Acusou o golpe. Você acusou o golpe. Queria falar do Hendrick. É o seguinte, queria falar do Hendrick, mas é que muita gente certamente abraça essa ideia, e não vai acontecer. Pelo seguinte, o Abel teve momentos extraordinários do time que ele poderia colocar o Hendrick. Não deveria, na minha opinião, mas poderia. Não fez, concordo totalmente com ele. Menino 16 está trabalhando, pode chegar aos 17? Pode. Então a gente está falando de meses. Ele não fez no momento mais propício para o jogador. E o Abel, não acredito, jamais ele faria de colocar o jogador no momento de fria para o jogador. Que meu amigo, ajuda a gente aí, você tem 16 anos, na hora que estava tudo legal, eu não te coloquei. Agora que as coisas não estão tão confortáveis, eu vou te colocar e resolve aí. Isso não é da natureza do Abel, pode ser de outros treinadores. Do Abel não é. Então ele não vai fazer isso, porque seria uma enorme contradição a tudo que ele fala e ele, nas aulas que ele dá, se a gente fala, que se chama de entrevista. Eu acho que tem um ponto nisso. Eu acho que tem um ponto nisso que é essencial. Ao contrário de nós que damos os palpites a respeito da utilização ou não do Hendrick, baseado nos jogos de sub-20 que a gente vê, porque é o que a gente vê.
A gente vê os confrontos que ele faz no Sub-20 e é um negócio completamente fora da curva. Né? Ele é bem mais jovem que os caras que jogam com ele. E está acima do Mas ao contrário da gente, o Abel tá vendo todos os dias, né? Porque ele passou a treinar como profissional. O Abel tá vendo todos os dias como o Endrick se sai jogando com os jogadores, né, da categoria profissional, do time principal. Então, eu até acho que se ele tivesse entrado nesses treinos e estivesse destruindo e passando por todo mundo e arrebentando com todos os treinos e deixando o Gustavo Gomes caído no chão, o Murilo desabando do lado, ele não é cego, né? Agora, ele provavelmente colocaria agora. Aí ele vem na terça, derruba todo mundo. Menino Endrick. Aliás, na terça que vai ter o Atlético Paranaense pela frente. O Atlético Paranaense hoje venceu o Fluminense por 1-0. Hoje ele não estava, né? Não estava no banco. Não estava no banco. Ele jogou anteontem. Né? Não, mas entendeu? Se você quer usar ali... Somos milhões que acreditam até o último segundo. Milhões que apoiam e empurram o Palmeiras em qualquer circunstância. Se nossos craques fazem história, o mesmo acontece com a torcida que canta e vibra. Começamos o ano com 40 mil avantes e agora somos 80 mil. O torcedor avante é fundamental. E como o nosso time ele é movido a desafios, vamos juntos aos 120 mil avantes. Quando passarmos a marca dos 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente. Faça sua parte, seja avante. Mais avantes, mais conquistas. 100% investido no futebol.